Então, queridos, a gente, quando conversa um tema como esse, sobre ansiedade, e a gente se dá conta de que isso faz parte da nossa vida, é, todos nós que somos espíritas, nós temos um olhar para o tema da ansiedade, olhar espírita. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ver o que está acontecendo no mundo e também as informações que vêm da ciência, dos homens que estão combatendo através de medicações, de fármacos, área da psiquiatria, da psicologia, serviço social, todos que estão trabalhando na área política, né, para tentar ajudar. Né? E a notícia que eu posso dar, que é uma notícia que não é muito boa, né, é que o Brasil é recordista em ansiedade no mundo. A Organização Mundial de Saúde, ela publicou que o número de pessoas com transtorno de ansiedade aqui era em 2015 era de 264 milhões. Houve um aumento de 14,9%. Então, é importante a gente observar que esse recorde não é bom, porque ele mostra como estamos reagindo às questões das provas, das expiações. E a gente pode lembrar que a questão 860 do Livro dos Espíritos, ela traz um lembrete inesquecível. Né? Fazer o bem constitui o objetivo único da vida. Ou seja, ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém reencarna para matar, para suicidar-se. É sempre positivo o processo reencarnatório. Mas o grau de incerteza em que a pessoa se vê traz questões, esse grau de incerteza. Na questão 341, por exemplo, Kardec pergunta assim: no plano espiritual, na incerteza em que se vê quando o espírito vai reencarnar, que ele tem dúvidas se vai ter sucesso, isso causa ansiedade antes da reencarnação? A espiritualidade respondeu que isso traz uma ansiedade bem grande. As provas da existência poderão, dependendo do modo como ele vai lidar com isso, mantê-lo estacionário ou vão ajudar ele a avançar. Depende dele como ele vai andar. Então a gente pode ficar ciente de que não é uma coisa só desse momento. É uma questão que atravessa a humanidade, porque a ansiedade faz parte da estrutura humana. É inerente ao ser humano a questão da ansiedade. Você veja que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, não andeis ansiosos pela sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas que Jesus fala? Quando ele disse assim, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? O Pai Celestial sabe que necessitais de tudo isto. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Então, a cada dia já basta o seu próprio mal. Nós estamos diante, então, de uma questão com mais de 2000 anos aí, a partir de Jesus nos dando esse aviso. E a causa?
Como é que fica essa questão da causa? Na questão 471 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta excelente nesse sentido. Ele diz assim, Kardec pergunta assim, né? Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Porque, como vocês sabem, a fisiologia, a medicina sempre tenta trazer a causa para o corpo. E Kardec vem e faz essa pergunta. E a resposta dos espíritos é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que elas tivestes durante o sono. Então, os espíritos que ditaram a Kardec a resposta trazem um viés de causa da influência dos espíritos em nossas vidas, como fala a questão 459 do Livro dos Espíritos. Então, nós sentimos um impacto vibratório e isso traz todo um movimento corporal. Isso traz uma questão fisiológica, mas não quer dizer que essa questão fisiológica seja causal. Lá na questão 472, Kardec pergunta assim, esses espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou também eles podem criar as circunstâncias? Uma pergunta muito interessante, porque nós entramos em ansiedade com um quadro de resposta ao impacto vibratório e Kardec então pergunta se essa situação que foi criada, como nós criamos, sempre, ou eles também criam. Vejam a resposta. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Aí já está falando das nossas crenças, está falando dos nossos desejos, daquilo que a gente emite sob a forma de pensamento, de centro de interesse. É sempre de acordo com algo que nós oferecemos. Então, nós estamos diante de algo que a ciência está estudando, está tentando encontrar um fármaco que possa, de alguma maneira, amenizar o sofrimento, e ameniza mesmo, mas a cura... Daqui a pouco nós vamos falar sobre cura. Joana de Ângela, ela se pronunciou sobre a questão das ansiedades, né? Ela diz que a gente, quando extrapola para os distúrbios respiratórios, quando há um colapso periférico, uma sudorese, quando há uma perturbação gástrica, uma insônia, um clima de ansiedade, torna-se, então, um estado patológico, a caminho de uma somatização física com graves danos para a vida. Então, aquilo que é normal, que a ansiedade é normal, é humana, ficar ansioso pelas coisas, vira algo patológico quando nós damos, então, um efeito emocional sobre o fato, sobre aquilo que está ocorrendo. E isso que Joana fala está no Homem Integral, lá na página 18 da segunda edição do livro de Joana. Vejam bem, Joana sempre trouxe para nós esses tópicos que nos ajudam a refletir sobre o assunto. Lá em Conflitos Existenciais, na página 105, olha só o que ela diz. O hábito da oração e o cultivo dos pensamentos dignificadores são o coroamento do processo curativo para o encontro com a paz e a saúde. Então, quando a gente fala em cura,
Nós estamos falando, então, de balizamentos importantes, precisamos prestar atenção. Cultivo de pensamento dignificadores e o hábito da oração. Já vemos aí que, se estiver nesse antídoto, a ansiedade ela não se instala assim, com tanta facilidade como a gente está vendo na vida cotidiana. Lá no livro Encontro com a Paz e a Saúde, Joana de Ângeles diz que o ser humano ele é fadado à plenitude. Ou seja, nós estamos todos na evolução, na busca da plenitude. A completude ainda não é possível, nós não somos seres completos, porque completo só é Deus, nós somos criaturas. E é importante a gente pensar todo o esforço que a sociedade faz, trazendo fármaco, fazendo trabalhos terapêuticos, movimentando a opinião pública, para que todos possam chegar a essa plenitude. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2014, a Associação Espírita de Botucatu, de São Paulo, lá tem um grupo de médicos que trabalhou uma pesquisa de doutorado muito interessante. A influência do passe espírita no tratamento das ansiedades. A Unesp aceitou essa tese e eles fizeram um trabalho de pesquisa sensacional. Se vocês quiserem saber detalhes, entrem lá. Associação Espírita de Botucatu, a pesquisa da Unesp sobre a ansiedade sendo diminuída como terapêutica do passe espírita. Olha que beleza, né? Então, nós estamos aqui falando sobre a ansiedade, nós estamos abordando aqui que ela é normal, que ela pode virar patológica, mas o que é a ansiedade? A ansiedade é um tipo de medo que está geralmente associado com uma ameaça. Algo que pode dar errado no futuro. Vocês notem que a ansiedade está ligada ao porvir. Mas pode também surgir a partir de algo que está acontecendo agora. Ao contrário do medo, o medo é uma resposta a um perigo imediato. A ansiedade é um sentimento permanente de preocupação em que a pessoa está ansiando por algo que há de vir, algo do porvir. A maioria das pessoas passam por momentos de ansiedade e aquilo tem um efeito, pronto, passa, né? Mas a ansiedade crônica pode afetar a concentração, tem efeito prejudicial nos relacionamentos e pode até mesmo impedir as pessoas de saírem de casa. Tem pessoas que não saem de casa porque têm alta ansiedade. É a vida atual, a vida cotidiana, contemporânea, oferecendo a todos nós complexidades de informações através do celular, do outdoor, da televisão. O homem hoje vive um conjunto de coisas que favorecem conflitos. E isso traz constantemente para todos nós estados de ansiedade. E esses estados nem sempre vêm com possibilidade de resolução, com possibilidade de resolução positiva, por exemplo. Fica todo mundo no ar. Alguns exemplos a gente pode dar, por exemplo, assim, a competitividade. A pessoa está trabalhando, um trabalho profissional, e tem alguém competindo com ele. Ele está numa competição. Alguém pode tomar o cargo dele, pode ocupar o cargo. Então, há pressões de produção, os desafios que são impostos, né? As frequentes e rápidas mudanças que estão ocorrendo na tecnologia, por exemplo, deixam as pessoas ansiosas. E também a perda dos valores familiares, a queda na crença religiosa,
A pessoa pode ter tido um rompimento num casamento, perda de entes queridos, etc. Isso tudo gera ansiedade. E aí nós vemos que o sintoma fundamental é um medo que vem com síndromes, e todo mundo, tendo esse sentimento de ansiedade, sente que a sua vida, o seu emprego, as pessoas com as quais ela vive, as suas propriedades podem estar dentro de um quadro de instabilidade, uma relação que pode se acabar. A pessoa não dorme de noite preocupada, os processos políticos, as coisas que os políticos estão fazendo, né? Então, na situação cotidiana, é normal ficar ansioso. Quando a pessoa está muito ansiosa, até o elevador que tem velocidade constante, a gente acha que demora muito, né? Mas se ela é persistente e excessiva, a gente pode dizer que pode trazer graves problemas de saúde, até mental. E a gente pode dizer que também não é só um problema brasileiro, não, tá, gente? No mundo inteiro isso acontece. Qual é a terapêutica? O que nós temos feito, todos que estão se esforçando para ajudar clinicamente, né? Primeiro, que a pessoa tenha uma percepção, aguçar a percepção, uma observação, mas uma observação amorosa de si mesmo. Não é uma percepção crítica, é amorosa de si mesmo. Para que possa fazer isso, é necessário que nós possamos nos ver como espírito imortal. No caso, nós estamos encarnados. Isso nos dá a condição de seres essenciais, espíritos em evolução. Nós estamos ainda muito ignorantes dos processos de evolução. Vai com calma. Não se exija tanto. Vai com calma. Vai progredindo, mas devagar. Há aquela questão séria do erro, né? Em que a pessoa fica ansiosa para não errar. Então, o erro passa a ser um privilégio. Uma coisa é fazer uma coisa para acertar. O erro está aí dentro do conceito do ensaio do erro. E há pessoas que vivem preocupadas em fazer a coisa para não errar. O erro é o privilégio. Isso está... O Alírio Cerqueira Filho, psicoterapeuta, ele tem um livro chamado Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, que eu recomendo ler, estudar. Livro muito bom. Então, as nossas atitudes diante dos erros cometidos, dentro do culpismo, autojulgamento, autocondenação, autopunição, autopiedade. Isso traz a pessoa para uma pseudo-responsabilidade, pseudo porque ela entra num julgamento muito estranho, porque não tem nem juiz, nem advogado de defesa. É uma rebeldia e um orgulho. É um perfeccionismo com desamor. Cuidado com isso. Vá com calma. Vai com calma. E aí eu vou lembrar vocês, só para a gente poder amenizar um pouco a nossa conversa, Emmanuel, né? Que traz no livro Pão Nosso. Olha só que beleza de página, que frase bonita que ele faz. Somente Deus, que tem o poder de mudar o tempo. Porque o ansioso ele tem um problema com o tempo. Ele está ansioso que as coisas aconteçam, né? Porque Deus permite a tempestade. Também tem um poder de agir no tempo certo, permitindo que o sol surja com todo o seu esplendor. Ele diz que mesmo que a vida nos acene com acontecimentos desagradáveis, na área da saúde, da afetividade, das relações familiares, profissionais, mantenhamos no coração a chama acesa da esperança, entregando a Deus as nossas aflições e recordando a advertência do Mestre Divino. Olha o que o Mestre diz. Tenho-vos dito isto para que tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É lindo isso, não? Então, nós estamos falando aqui que o ansioso ele tem uma crise de fé. Não é só a fé em Deus, não é só a fé falado tanto na religiosidade, a fé em si, fé na sociedade, nas leis, nos homens, não pede ajuda. Então, nós temos à nossa disposição, nós somos espíritas, e temos aí a contribuição para o fortalecimento da nossa fé, Sueli Caldas Schubert, trazendo no livro Transtornos Mentais, quadros explicativos, muito claros sobre a ansiedade. Divaldo Franco e Joana de Anjos traz conflitos existenciais, o homem integral e autodescobrimento, 3 livros que nos orientam. O espírita não pode reclamar, ele tem orientação. Então, nós já vimos que a ansiedade é normal. Nós já vimos que nós temos aí uma questão de fé atravessando o ansioso. Então, nós podemos dizer que a ansiedade é normal quando há os eventos da vida, você vai receber um presente de uma pessoa muito amada, você fica ansioso, tudo bem. É vitalidade isso, gente, né? Você vai fazer um exame, os alunos que vão prestar o vestibular ficam ansiosos, uma entrevista para o emprego, uma separação, uma morte de um ente querido, né? Um encontro amoroso. Ai, o coração bate, né? Quando você está aguardando uma notícia de alguém, alguma notícia, né? O medo que você tem da sua casa ser assaltada, enfim, são ansiedades normais. Agora, quais são as características, então, de uma ansiedade patológica? É quando a reação, gente, é desproporcional ao perigo que você está colocando como objeto da sua preocupação. A pessoa desenvolve sintomas, mecanismos neuróticos de defesa, quando a causa não tem essa razão. Não tem razão para isso. E Jung estudou isso, chamou neurose. Um conflito entre o eu e as forças que a pessoa julga contrárias. E vem da sombra, vem do inconsciente, como ele mesmo diz. Então, as ansiedades, elas ganham nome, não precisamos nos preocupar muito com isso. São mera didática, né? Isso, a medicina adora isso, porque ela tem que vender o fármaco, ela tem os nomes das características dos tipos de ansiedade. Mas vamos lá. Agorafobia, ágora, que é o espaço, né? É a ansiedade que se sente em locais, situações onde pode ser difícil ou embaraçoso a pessoa escapar. O estresse pós-traumático. Passou por um trauma e a pessoa fica estressada, fica ansiosa. Outro dia, andando na rua, eu quase fui atropelado por uma bicicleta que vinha na contramão. Eu tomei um susto, o coração quase saiu pela boca. Eu tive que sentar, tomar uma água fria, porque eu tomei um susto muito grande, né? Também tem a ansiedade chamada generalizada. Quando a ansiedade flui ao longo das horas do dia, dos meses, aquela pessoa que você conversa com ela está sempre excessivamente, incontrolavelmente ansiosa. Isso está associado a tensões musculares, insônia, irritabilidade. Isso aí é uma ansiedade generalizada. O obsidiado oferece esse quadro de uma maneira muito forte. Todos eles, o obsidiado apresenta esses quadros. O transtorno de pânico, crises súbitas de mal-estar em geral, sem que exista um fator desencadeante importante. Ela é a imaginação. O metrô parou, a pessoa pensa que vai morrer, vai faltar o ar, ela começa a imaginar isso. O transtorno obsessivo-compulsivo, o que é conhecido como TOC, em que é a presença de pensamentos obsessivos e a pessoa tem necessidades de fazer certos rituais para suprimir
como lavar a mão, etc. Hoje nós estamos fazendo isso, né? Estamos sendo obrigados a ficar um pouco toque aí na sociedade, né? A fobia social, que é o medo persistente de pessoas que acreditam estar expostas à avaliação do outro, estão no lugar e estão achando que o outro da outra mesa está avaliando, está no trabalho, acha que alguém está sempre observando, é uma fobia social. E a pessoa fica um pouco, um tanto quanto envergonhada de entrar em contato, até se esconde nessa fobia social. A ansiedade induzida por substâncias. Pessoa que usa fármacos, produtos químicos que acabam trazendo transtornos de ansiedade, né? A intoxicação de medicações e aí está intoxicado, né? E as fobias, de maneira geral, né? Medos excessivos e irracionais, revelados pela presença, ou mesmo antecipação de uma presença. Um gato preto que chegou, a pessoa fica ansiosa. A pessoa vê uma barata, sobe. Teve um episódio que eu acompanhei uma vez lá no Tarefeiros, lá no IETB, que uma tarefeira viu uma barata, subiu em cima do móvel, o móvel desabou e ela acabou ficando do lado da barata. Ela fugiu da barata e acabou caindo do lado da barata. Um pavor enorme de uma barata que não podia fazer nada contra ela, né? Então, nós temos aí uma divisão didática, meramente didática, da ansiedade. Seus sintomas podem ser vistos como sintomas físicos e sintomas psíquicos. Aí veja você se já sentiu isso, já viu alguém passar por isso. Sintomas físicos têm dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitações, alterações gastrointestinais, e aí vai. São sintomas físicos, somatizações. Mas há sintomas psíquicos, insônia, irritação, tensão, inquietação, perda da concentração e vai daí para diante. E aí a gente vê tudo isso, estou aqui didaticamente mostrando essa questão para a gente se identificar. Cabe uma pergunta para todos nós, né? Por que a ansiedade é tão comum nas pessoas na atualidade, né? Nós estamos vendo muita gente ansiosa. Nós vimos aquela estatística horrorosa do Brasil. Nós estamos, desde as autoridades políticas, nos trazendo inquietude, pessoas na rua. Agora, com a pandemia, então, a ansiedade está em alto nível, né? Quais são os fatores? Complexidade da vida moderna, competitividade, já falamos sobre isso, as pressões, também já dissemos, os desafios, mas tem um aspecto que é a falta da sacralidade dos valores da família, do valor da religião, sacralizar a existência, o corpo, a vida, a natureza. Torna as coisas muito comuns. Vive uma vida cotidiana como se fosse um autômato. E aí esses fatores se transformam em ansiedade. Então, nós estamos vendo aí que aí os conflitos conjugais, as mortes, as dívidas financeiras, e também o medo de morrer, medo de se contagiar, agora com a pandemia. Sueli Cadachud fala muito bem no livro Transtornos Mentais sobre esses aspectos. Vale a pena acompanhar, né? Lá em Homem Integral, a Joana fala que a competitividade, para muita gente, é um sinal de sobrevivência, porque é uma sociedade eticamente egoísta, onde predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Aquelas pessoas sem fé, que vivem num mundo disputando lugar ao sol, esquece que tem o sol interior, né? As alterações da Bolsa de Valores, as falas de guerra das autoridades, isso é que dói mais, portando armas, trazendo inquietude para a sociedade, não é? Então, a gente está vendo aí que tudo isso concorre para que as pessoas estejam
num quadro de muita ansiedade. Então, a gente pode dizer que todos, em menor ou maior grau, estamos sujeitos à ansiedade. Não fique ansioso porque está ansioso mais ainda. Não, não, olha, todo mundo, já falamos isso, né? Mas tem gente que racionaliza a ansiedade. Alguns narcotizam a ansiedade. E outros vivem assim, blasé, evitam, mas estão ansiosos. Como é que você vive a ansiedade? Você racionaliza, narcotiza ou faz de conta que ela não existe? Cuidado. A melhor maneira é a atenção, nós vimos lá, mas olhar com um olhar bom para a sua ansiedade. Então, o animal, quando ele entra na floresta, ele sente o cheiro do predador, ele esvazia o intestino, esvazia a bexiga, porque ele vai atacar ou vai fugir. Nós temos ainda essa questão instintiva em nós, mas já temos a razão. Então, vamos transformar esse cheiro aí numa percepção extrasensorial, que é as antenas perispirituais, captando ambientes, espíritos obsessores. A gente não esvazia o intestino e a bexiga por aí, que seria uma coisa desagradável, né? Então, a gente vive mantendo uma persona, e essa persona, muitas vezes, parece jogador de pôquer, né? Que finge que está com as cartas ótimas. Então, isso traz quadros terríveis de doenças. É importante parar de ficar fugindo da sua própria possibilidade de corrigir sua ansiedade. Enfrenta isso com equilíbrio, procura ajuda, ajuda o companheiro mais experiente da casa espírita, procura um profissional competente da psicologia, da psiquiatria, e vá com cuidado, né? Então, a luta e a fuga, esse e se? E se isso acontecer comigo? Dá uma ansiedade, tudo isso trazendo problemas. Você começa a pensar assim, vamos pensar assim, você já está roendo as unhas? Você já se pegou roendo as unhas? Já se viu, alguém te deu feedback, você está comendo demais ou está deixando de comer? Olha aí, são sintomas. Está fumando freneticamente, está consumindo bebidas alcoólicas com mais frequência, cuidado. Está perdendo o sono, ou está dormindo demais. São sinais inequívocos. Cuidado no uso dos medicamentos. Está se utilizando demasiadamente, está fazendo automedicação, cuidado. Então, cuidado também com os jogos patológicos. O jogo de ficar na frente do videogame, ficar na frente das novelas, dos jogos, dos enredos violentos. Cuidado na compra compulsiva, é um sinal de que a coisa está ficando braba, né? Sexo compulsivo, trabalho excessivo, o workaholic está trabalhando demais. Isso é uma fuga social, uma fuga psicológica. Então, a gente pode amenizar a ansiedade de um modo positivo, praticando esporte, realizando exercícios físicos regularmente, dedicar-se à leitura, uma leitura edificante e inspiradora do bem. O movimento espírita tem a seu dispor, gente, nós temos uma bibliografia aí fantástica. Dedicar-se a uma leitura edificante, todos nós podemos, né? Botar uma música agradável, inspiradora, não vai botar um rock pauleira, né, gente? Procurar desenvolver uma arte, vai fazer uma aula de argila, de pintura, corte e costura, pintura, fazer o que você puder, o que você gostar, não é? E, olha só, praticar a oração
a meditação. E coloca teu nome lá na desobsessão, participa das reuniões, vai para as salas de conversa, vai participar dos estudos. Agora, na pandemia, está difícil, você pode participar online dos trabalhos, mas esteja com seu nome lá vinculado para o trabalho da desobsessão. Então, nós vimos que fazer prece, receber o passe espírita e a água fluidificada são terapêuticas fantástica. Vocês viram a pesquisa que foi feita na Unesp, né? Qual é o desdobramento do fenômeno ansioso? Joana, lá em Conflitos Existenciais, ela diz que há uma ausência de serenidade. E, diante dos desafios da existência, a pessoa sem serenidade, olha aí como é que fica a situação. Avoluma-se na mente uma grande quantidade de ambições, desejos de execução, ideias, idealizações, que a pessoa quer conquistar tudo simultaneamente num quadro de ansiedade, como se tivesse um motor mental, uma necessidade conflitiva de preencher todos os minutos com todas as atividades, não consegue fazer nada direito, faz uma coisa, faz outra, não consegue se concentrar numa atividade. Um detalhe, hein? Torna-se exigente e também preconceituoso. Fica uma pessoa chata, incomodatícia, agressiva, violenta. Porque quer deseja impor a sua vontade contra a vontade das pessoas, até o que as ordens estabelecidas. Fica uma pessoa encrenqueira, que fica atiçando o outro. Então, os seus relacionamentos ficam o quê? Turbulentos. Preste atenção. Nos últimos 6 meses, nas relações familiares, nas relações com os entes queridos, nas relações de trabalho, com os amigos, a coisa está turbulenta demais, está constantemente turbulenta. Abre o teu olho, começa a observar, porque o que está acontecendo com você? Batimento cardíaco acelerado, está falando com dificuldade, está cuspindo até quando fala, né? Não admite que restrições, e é uma pessoa muito crítica, exigente demais, né? E as pessoas, quando comentam, você fica muito chateado, né? Isso é um dos itens que está lá no capítulo 23, como se reconhece, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, como reconhecer uma pessoa obsidiada. Tem 9 itens lá, um deles é o 9º. Kardec nos mostra que a pessoa é assim na sociedade. Nós vimos, então, que a pessoa pode ir lá para o toque, para o tag, para a agorafobia, esses transtornos todos que passam na vida da pessoa, transtornam a vida de muita gente. E a pessoa começa a ficar uma pessoa cheia de rituais, cheia de manias. E isso traz problemas. Começa a tomar muito remédio. Mas qual é a base de tudo isso? Já dissemos, falta de fé. Você pode perguntar assim, tá bom, tudo bem, eu estou com ansiedade, estou percebendo, estou taquicárdico, estou com respiração curta, parece que eu não estou querendo respirar esse clima, estou com minha vida muito agitada e conturbada, estou somatizando demasiadamente problemas gastrointestinais, está acontecendo alguma coisa no meu entorno e dentro de mim. Procura ter um pouco de paciência com você mesmo. Concentra em você e pensa assim, eu preciso fazer uma oração. Eu preciso pedir ajuda a alguém que pode me auxiliar, porque está faltando fé. Veja bem, você tem possibilidade de sair disso. A exigência interna do ansioso é enorme. Maneira isso, vá com calma. Você não vai alcançar a perfeição, você não vai resolver todos os problemas nessa encarnação. Está com problema com teu filho? Está com problema com o marido, com a mulher? Está com problema com o irmão, com o pai, com a mãe, com um colega de trabalho? Vá com calma. Vá com calma. O obsessor está atazanando. Conserve-se em oração. No Livro dos Espíritos, Kardec recomenda cansá-lo pela paciência. Mantenha calma.
Você pode errar. Você não tem que fazer tudo certo. Você não tem que fazer tudo rápido. Você não tem que auxiliar a todos. Você não tem que dizer sempre sim para todos os pedidos que são feitos a você. Seja assertivo. Você pode também dizer não. Priorizar a sua vida um pouco. Cuidado com sempre, com nunca, em absoluto, jamais. As radicalidades. Cuidado. Preste atenção nos fatores, nos detalhes que são desfavoráveis para você. Aquilo que você não consegue controlar. Você já sabe. Se você provocar o seu filho, se você começar a falar coisas desagradáveis, ele vai reagir. Ele é novo. Evite isso. Então, cuidado com... E se isso acontecer? Será que... Mas, olha, cuidado com isso. Não faça um vaticínio do seu futuro. Tira essa nuvem escura, tira essa névoa, bota o farol de neblina, aquele farol amarelo baixo, atenção nas marcas da estrada, as marcas doutrinárias, as marcas na existência, equilíbrio, serenidade, prece, fé. Cuidado com a culpa, porque ansiedade e culpa não são bons companheiros. Você pode lidar com tudo isso com equilíbrio. Então, a visão espírita, que é terapêutica, já dissemos, deve ser fruto de uma visão amorosa de si mesma. Mas com calma, com serenidade, paciência consigo mesmo. O centro espírita, gente, pode ser considerado a universidade da alma. É lá. E se você não está podendo entrar na casa espírita por causa da pandemia, mentalize, eu faço isso, mentalize a casa espírita, ore, pede ajuda, telefona, entra nesses grupos, bota o nome para a oração, faça um esforço. Os amigos espirituais nos informaram há cerca de 2 meses que todos os trabalhadores desencarnados, são os coordenadores, estão se mobilizando para ajudar os tarefeiros do bem das casas espíritas. Estão em seus lares, vivendo a pandemia como todo mundo, ninguém é privilegiado. Manter o diálogo, manter as conversações evangélicas, manter o passe, né? Então, nós já sabemos que é uma terapia de libertação, mas que precisa estar acompanhado de quê? Transformação moral do paciente. A pessoa precisa modificar. Porque se você não fizer uma modificação, ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai entrar dentro de você e fazer isso por você. Alguém pode te ajudar, mas fazer por você não dá. Então, são ações que nós podemos dizer assim: eu posso me libertar da ansiedade. Eu quero aceitar as circunstâncias da vida, não como um mal, não como uma dor, não como um castigo, mas como uma oportunidade amorosa da providência divina, como um aprendizado para a minha vida. Eu estou aqui quitando dívidas que eu mesmo, no passado, amealhei para mim. E, se não foi isso, são testes para o avanço na minha evolução, para o engrandecimento, para o meu crescimento espiritual. Então, para a gente poder encerrar nossa conversa sobre as ansiedades nesse olhar espírita, veja bem a escala dessa força de vontade que o espírita tem, porque ele sente a ansiedade como todo mundo sente, mas ele tem uma força motriz. Porque é sagrada essa dedicação do espírita ao consórcio com a espiritualidade maior. Veja, o primeiro pensamento é assim: eu não vou fazer, não é isso? Daqui a pouco vai mudando, vai subindo o degrau. Eu não consigo fazer, mas continua fazendo. Eu não quero fazer. Daqui a pouco a pessoa fala assim: como é que eu faço? Ah, eu vou tentar fazer. Eu vou fazer. Yes! Eu fiz.
eu realizei. Eu fiz o quê? Eu fiz uma prece. Eu consegui me concentrar numa música clássica. Eu orei. Eu fiz o alto passe. Eu vibrei com serenidade. Consegui manter meu batimento cardíaco equilibrado. A minha fé abriu uma luz interior. Senti a espiritualidade me ajudando, porque eu abri a janela, a luz do sol entrou. Que Deus nos abençoe e que todos nós possamos encarar as questões cotidianas da contemporaneidade com serenidade, com equilíbrio, com fé, com muito amor. Amor a si mesmo, amor ao próximo e amar a Deus, que Deus não abandona ninguém. Fique com muita paz no coração para o enfrentamento dessas adversidades que estamos passando no dia de hoje.